Bom dia a todos. Uma enorme satisfação, mais uma vez, participar de um evento organizado pelo Centro de Estudos Jurídicos. Agradecer ao convite que me foi formulado pelo procurador-chefe do Instituto do Centro de Estudos Jurídicos, Anderson Schreiber, pela doutora Natalia Giordano. Uma grande satisfação para mim participar desse evento, presidindo uma mesa com o professor Pedro Gonçalves, professor da Universidade de Coimbra. Especialmente para mim, gostaria de fazer um duplo agradecimento. O professor Pedro Gonçalves foi meu professor e é meu professor na Universidade de Coimbra. Tenho a honra de tê-lo como meu orientador na minha tese de doutoramento. Quando estive em Portugal, fui acolhido tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista pessoal pelo professor Pedro Gonçalves, o que, quando a gente muda de país, é sempre muito importante esse acolhimento. Então, gostaria de público fazer, professor, esse agradecimento pessoal. Agradecer a aceitação do convite. Todos nós sabemos a distância, né, de Portugal para o Brasil. O professor vai ficar 3 dias aqui. Na verdade, sabemos que isso, no fundo, é sempre um grande sacrifício e que os professores fazem isso por amor ao exercício da atividade acadêmica, pelo amor de ensinar. Então, acho que é sempre um ato de generosidade a aceitação de um convite dessa natureza, de modo que, duplamente, é o meu agradecimento nesse momento. Professor Pedro Gonçalves é professor da Faculdade de Direito de Coimbra, presidente do Instituto Jurídico da Comunicação, diretor executivo do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, advogado, autor de vários livros sobre direito administrativo e direito dos contratos públicos. Eu queria destacar ao menos 3 livros que no Brasil têm uma enorme repercussão, uma enorme influência entre os administrativistas brasileiros. A obra do professor Pedro Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos, A Concessão de Serviço Público, um clássico, sempre referenciado pela doutrina e pela jurisprudência brasileira, e uma obra mais recente, Reflexões sobre o Estado Regulador e sobre o Estado Contratante, que o professor Pedro Gonçalves analisa com muita profundidade as interseções entre os caminhos da regulação, da concorrência e da contratação. E hoje ele vai abordar um tema da maior importância para o Brasil, a questão da corrupção na contratação pública, na perspectiva da regulação europeia. Esse é um tema da maior relevância. A gente não precisa explicitar aqui o tamanho da importância desse tema, que não é um tema só local, não é um tema regional. A corrupção é um problema global, é um problema sistêmico, que ultrapassa as fronteiras do direito, alcança a política, alcança a economia, alcança a ética. E no Brasil, nos últimos anos, certamente a corrupção alcançou um grau de centralidade evidente, especialmente no que diz respeito às contratações públicas. E muito em razão do escândalo que aconteceu na Operação Lava Jato com a Petrobras e todos os desdobramentos que essas investigações produziram no direito brasileiro, enfim, com todas as consequências, inclusive criminais. É evidente que a corrupção é um tema que comporta uma abordagem muito mais ampla do que simplesmente a contratação pública, mas é relevante destacar que foi a partir dessa combinação espúria entre financiamento de campanha pública e contratos administrativos e contratos públicos com empresas que recebiam, que antes financiavam determinados agentes políticos, que a gente conseguiu avançar e perceber como é necessário uma reformulação, uma reconfiguração do modelo de contratação pública brasileira, seja desde do instante da estruturação do projeto. No Brasil, infelizmente, a estruturação do projeto ainda obedece mais ao tempo político do que ao tempo técnico, especialmente em matéria de infraestrutura. Isso cria gargalos perniciosos para a eficiência da contratação pública. O problema envolvendo a cartelização, né, a formação de cartéis, que também guarda direta relação, muitas vezes, com a questão da corrupção. O problema da execução dos contratos, ou seja, a identificação de que a execução e a gestão do contrato
implicam muitas vezes a possibilidade de manejo por parte dos particulares a partir de jogo de planilhas, o que muitas vezes decorre de uma deficiente estruturação dos projetos pela administração pública, a fazer com que nós todos devamos refletir sobre como esse modelo de contratação pública pode e deve ser aprimorado nessa perspectiva complexa que hoje se coloca. De modo, professor Pedro Gonçalves, com uma enorme satisfação, aqui em nome da Procuradoria-Geral do Estado, em meu nome, pessoalmente, ter a sua presença aqui. Certamente, as suas contribuições, as suas reflexões a propósito da regulação europeia da contratação pública vão nos ajudar bastante a compreender esse momento, essa quadra histórica que a gente vive aqui no Brasil. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Pedro Gonçalves. Muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por agradecer o generoso e muito honroso convite da Procuradoria-Geral do Estado para estar aqui, para me oferecer esta possibilidade de partilhar alguns momentos com amigos e para poder, enfim, refletir um pouco sobre estes temas em público, não é? Sobre estes temas da contratação pública e das relações ou interseções entre a contratação pública e a corrupção. Queria também dizer que, ao contrário do que disse o Dr. Flávio, não é para mim, de modo nenhum, um sacrifício. Vir ao Brasil era o que faltava, é um gosto e é também um ato, digamos, recreativo e afetivo também. Muito bem. O que é que poderíamos dizer numa abordagem, digamos, das interseções entre estas duas realidades? A primeira é de que talvez eu esteja a verificar uma deslocação da importância do direito da contratação pública, ou se quiserem, da geografia da contratação pública. A contratação pública e a regulamentação da contratação pública é um tema de direito administrativo, trata-se de definir os termos em que o Estado comprador, o Estado contratante, se relaciona com o mercado, e essa definição é uma definição especial em função da posição do Estado, em sentido geral, e nessa medida estamos a falar de uma norma, de uma normatividade jurídica do direito administrativo. Todavia, nos últimos anos, nos últimos tempos, temos assistido a uma espécie de deslocação do centro da regulamentação da contratação pública, pelo menos uma deslocação aparente, para a esfera do direito penal, do direito criminal. Tantas são, digamos, as ligações entre as ligações práticas, reais, entre temas de contratação pública e crime. E eu sobre isto queria, enfim, talvez sublinhar uma tendência que tem vindo a ser, digamos que, sinalizada pelos italianos, pelo direito italiano, penso que essencialmente os italianos, que é a ligação sucessivamente crescente entre direito administrativo e criminalidade. No sentido em que o grande problema da criminalidade e, quando envolve o Estado, a criminalidade, sobretudo ligada ao favoritismo e à corrupção e ao tráfico de influências, o grande problema da criminalidade descobriram, entre aspas, os juristas italianos, não se resolve com o direito penal, resolve-se com o direito administrativo. A grande criminalidade ligada ao Estado. Resolve-se com o direito administrativo e, portanto, com o direito da contratação pública no plano em que a criminalidade se intersecciona com a contratação, mas dizem eles, não se resolve com o direito penal, porque o direito penal, o crime é passado. O crime já
supostamente, o crime já aconteceu. E, portanto, o direito penal é uma resposta, é uma reação. E, portanto, verdadeiramente nós temos é que olhar para a criminalidade do Estado como uma, digamos, dimensão profilática, numa visão profilática, preventiva. E, portanto, estes mecanismos têm de ser construídos pelo direito administrativo. Têm de ser construídos pelo direito administrativo e têm de ser efetivados pelos tribunais, não pelos tribunais criminais, mas pelos tribunais administrativos e, portanto, pelos tribunais encarregados de apreciar e controlar e detectar as anomalias da administração. Curiosamente, o problema da criminalidade e do direito, das ligações entre a criminalidade e o direito administrativo, há um livro italiano muito recente que precisamente trata deste tema, que resulta de um congresso realizado sobre o tema direito administrativo e criminalidade. E este problema já foi tratado nos anos 50, por um grande administrativista italiano que estudou e expôs o direito administrativo na perspectiva negativa, isto é, a má administração, o mau funcionário, a má gestão, curiosamente, aquilo que se chamava a mala administrazione, portanto, a administração errada, má. Isto foi uma forma de chamar a atenção para um princípio, que é um princípio muito importante no direito italiano, que é o princípio da boa administração. E ele diz, nós temos um princípio da boa administração na Constituição, mas temos uma má administração na vida real. E, portanto, concebeu, digamos, e reconstruiu, apresentou o direito administrativo a partir desta perspectiva, digamos, negativa, do prejuízo, do aspecto menos simpático. Ora bem, estes temas hoje, de facto, estão a reaparecer nesta perspectiva da compreensão do direito administrativo como um direito de prevenção da criminalidade. Ou melhor, como uma das missões fundamentais da administração pública. Uma das missões fundamentais da administração pública é de evitar a criminalidade na administração pública. E este ponto é um ponto curioso porque, de algum modo, ele remete-nos para a construção de digamos, e para um reforço das instâncias de auditoria e de controle interno da administração. É um caminho que está a ser feito na Europa claramente, por exemplo, no caso português, é inequívoco o papel crescente, sucessivamente crescente do Tribunal de Contas, enquanto Tribunal de Controle e Auditoria das administrações públicas, e de facto o caminho há de ser por aí, de algum modo, de um controle mais intenso, mais atento sobre os projetos e as intenções, designadamente, de contratação da administração. Eu chamo a atenção para, isto são as tendências, para as inclinações, ainda não entrei verdadeiramente no tema, mas lá chegarei dentro de pouco. Quanto tempo é que é para eu me orientar? Aquilo é o tempo, não é? Que eu estou a usar. Não, uma hora é muito. Eu sei, mas 45. Mas então, este vigor acrescido dos órgãos de auditoria, de inspeção e de controle interno da administração, é de alguma maneira por aí que passa a prevenção da criminalidade, Este reforço levanta um problema sério para a compreensão do sistema administrativo, que de algum modo se relaciona com os fatores, digamos, de tensão que também estiveram presentes na intervenção do professor Meising que acabámos de ouvir. E aqui o que está em causa nesta tensão é, por um lado, a exigência de uma acrescida intervenção
destes órgãos de controle, auditoria e até tribunais na vida administrativa, e, por outro lado, o choque que isto pode desencadear com a legitimidade própria da administração, com o facto de a administração estar assente numa maioria, às vezes até uma maioria muito confortável, de uma maioria para tomar decisões e para exercer com liberdade e com alguma liberdade dentro dos limites legais, naturalmente, mas exercer as suas missões. E, portanto, há aqui um problema de equilíbrio e que, de alguma maneira, o que hoje se debate em muitos ordenamentos jurídicos é o papel que tem o controle da eficiência da administração e a porta que se abre para um controle eventualmente assente em critérios não puramente jurídicos e que tenham, digamos, uma definição rigorosa no campo jurídico. Portanto, estes são problemas que, de alguma maneira, têm relação com o tema, embora sejam uma espécie de antecâmara do próprio tema em si mesmo, da corrupção. Agora, entrando então no tema da corrupção e contratação pública. A primeira nota sobre este especificamente que me ocorre dizer é que a luta contra a corrupção na contratação pública é um dos grandes valores globais do direito administrativo. Nós podemos hoje, fala-se no direito administrativo global, o professor Meilan Hill, da Universidade de Vigo, há pouco tempo falecido, há poucas semanas, falecido, tem um livro precisamente sobre o direito administrativo global. E como sabem, como saberão alguns, há um autor italiano, de novo, o Sabino Cassese, que é uma espécie de líder desta construção do direito administrativo global. E depois também tem outros eixos desta ideia. Mas, de qualquer modo, a ideia de direito administrativo global faz apelo à existência de valores administrativos globais. E eu, nesses valores administrativos globais, com isto quero dizer, são valores que necessariamente têm de estar refletidos nos ordenamentos jurídicos nacionais, nos ordenamentos jurídicos administrativos nacionais, sob pena de o Estado que não respeita esses valores, pelo menos nas suas leis, não ser admitido, digamos assim, numa espécie de clube das nações cultas e evoluídas. Não é? Portanto, o Estado que não respeita e que não promove a luta contra a corrupção na contratação pública, certamente que não é um Estado, digamos, do século XXI e desta cultura de justiça e de Estado de Direito e de Estado de Direito constitucional. Portanto, é um valor global neste sentido. Digamos, ele impõe-se a partir de uma espécie de cultura jurídica global, impõe-se aos Estados. Bom, e impõe-se e há centros, digamos, de produção dentro deste direito administrativo, deste direito global, à volta deste valor da luta contra a corrupção. Não é o único aqui ligado à contratação pública, mas é certamente um dos mais importantes. E os centros de produção deste direito são fundamentalmente dois: a Organização Mundial do Comércio e o Acordo sobre Contratos Públicos, que têm normas específicas, regras específicas sobre em matéria de corrupção e, sobretudo, a organização, OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, onde, na verdade, tem sido feito um trabalho de apostar na integridade da contratação pública, na ideia de que, a chamar a atenção para um problema de que vou falar já a seguir, que é dos conflitos de interesses, e, portanto, a criar-se aqui, digamos, a partir deste centro de produção jurídica, uma produção jurídica ideológica, quer dizer, não é normas, não é produção de normas hard law, é produção de normas e de regras e de diretrizes e de recomendações e, portanto, estamos a falar de soft law, mas que entra, de facto, nesta dimensão e aí a luta contra a corrupção, os problemas da corrupção na contratação pública estão detectados e, mais do que detectados, estão identificados caminhos, não é? Direções, estão identificados caminhos, identificadas direções para lidar com o tema da corrupção na contratação pública. Portanto, a primeira nota que me parece decisiva é esta.
a contratação pública, a luta contra a corrupção na contratação pública é um valor global. E o ordenamento jurídico que não disponibilize, o ordenamento jurídico nacional, estadual, que não disponibilize e que não preveja meios sérios para evitar e para reprimir os comportamentos de corrupção na contratação pública, esse ordenamento jurídico não está coerente com aquilo que se pode considerar hoje um Estado de Direito constitucional, harmonizado e coerente com as tendências desse direito global. O que é que, na perspectiva europeia? Na perspectiva europeia, agora, nós podemos dizer o seguinte, considerando, em primeiro lugar, que a contratação pública é decisiva para a construção do direito da União Europeia. E é decisiva e é um dos setores, eu até daria, talvez, considerando a intervenção do Estado, é o setor em que o ordenamento jurídico europeu evoluiu de forma mais detalhada e minuciosa na densificação do modo como o Estado deve agir. Portanto, se há um setor daquilo que se chama hoje o direito administrativo da União Europeia, em que, de facto, a União Europeia criou regras detalhadas, densas, minuciosas, que vão ao pormenor, para regular uma intervenção que não é dela, também pode ser, mas não é esta de que eu estou a falar agora, uma intervenção que não é da União, mas que é dos Estados, através das administrações dos Estados, eu diria, não conheço outro que tenha um desenvolvimento tão minucioso, neste nível, como o direito à contratação. Poderá haver semelhantes, estou a pensar, por exemplo, na atividade dos medicamentos, enfim, da regulamentação dos procedimentos em matéria farmacêutica de medicamentos, mas não mais do que o da contratação. Bom, e porquê é que isto é assim? Porque, do ponto de vista da União Europeia, percebe-se a centralidade da importância da contratação pública. Reparem que o que está em causa na contratação pública é o Estado fazer compras. E o Estado fazer compras no mercado. Ora, o mercado na União Europeia é o mercado europeu. E, portanto, é o mercado europeu e, portanto, onde estão as empresas europeias, onde estão as empresas dos vários Estados-membros, onde vendem produtos as empresas dos vários Estados da União. E, portanto, percebe-se que a regulamentação desta atividade, desta função do Estado, função de compras, a regulamentação desta atividade corresponda a um desejo de realização imediata do princípio da igualdade dos operadores económicos, independentemente da sua nacionalidade. É imediato, quer dizer, porque o tratamento que se está aqui a supor que o Estado vai fazer é o de o Estado comprar e ter de convocar para esse efeito, para esse mercado, para esse procedimento, todos os operadores, todas as empresas da União Europeia. Portanto, todas elas têm o direito de acesso e de responder e de apresentar uma proposta a esse convite que o Estado faz. Portanto, percebe-se por aqui que o direito da União Europeia tenha um foco muito especial em matéria de contratação pública. Mas depois por uma outra razão, prática, mais prática ainda do que esta, que é a seguinte, é que, na verdade, o direito da contratação pública, talvez mais do que qualquer outro setor de ordenamento jurídico, permite uma verdadeira interpenetração das economias dos Estados-membros. Isto é, permite que, efetivamente, as empresas não apenas acedam a mercados de outros Estados, como vendam produtos a outros Estados, às administrações de outros Estados. E, portanto, cria-se as condições para uma verdadeira interpenetração das economias nacionais. Portanto, estas são razões, e outras haverá, mas para abreviar, outras há, mas para abreviar, estas são as razões fundamentais
que mostram o interesse da União Europeia em matéria de contratação pública. Queria chamar-vos a atenção para um aspecto que é importante quando se sobrepõe a uma regulamentação nacional, como é o caso aqui da contratação pública. Cada Estado tem as suas leis de contratação pública, cada Estado-membro tem, no caso português, o Código dos Contratos Públicos, italiano, francês, etc. Sobrepõe-se a essa regulamentação, a regulamentação europeia. De resto, essa regulamentação, em grande medida, é a transposição do direito da União Europeia. Como vimos, porque o direito da União Europeia é minucioso, detalhado, diz quais são os procedimentos, diz em que condições é que se pode fazer uma adjudicação direta, diz em que condições é que se deve fazer o anúncio no Jornal Oficial e por aí adiante. Portanto, é um direito muito minucioso e, em grande medida, os códigos nacionais limitam-se a transpor. Mas há uma coisa que o direito da União Europeia não tem como elemento ou propósito fundamental, que é aquilo que os americanos chamam best value for money, ou seja, a ideia de que o Estado deve comprar bem, no sentido em que deve comprar de acordo com o princípio da maior prudência na utilização dos recursos públicos e da mais-valia na utilização desses recursos. Ora, o direito da União Europeia é completamente alheio a este valor. E, portanto, temos aqui, falando de valores e não de princípios, temos aqui um dos valores fundamentais na contratação pública, que é, e da história da contratação pública, que é a compra economicamente mais vantajosa, o princípio da vantajosidade, que, por exemplo, existe, está na lei brasileira das licitações, existe em todo lado, nos Estados. Nas organizações como a União Europeia, e no caso também da Organização Mundial do Comércio, mas aí por razões diferentes, as regulamentações da contratação pública são indiferentes a este valor. O valor essencial é o valor da concorrência. É o valor de fomento, promoção da igualdade de condições dos operadores económicos. O valor essencial, histórico, da contratação pública, de que o Estado deve comprar bem, deve comprar com critério económico, esse valor está alheio, ausente, no direito da contratação pública europeia. Corrigindo, ou melhor, abrindo uma nota, não está completamente ausente no direito da União Europeia, está completamente ausente no direito da União Europeia, que a União Europeia produz para ser convertido em direito dos Estados-membros. Aí está ausente. Nas diretivas da contratação pública está ausente. Não está ausente no direito da União Europeia para os seus próprios contratos. Para os contratos que a União Europeia, que é um Estado, entre aspas, naturalmente, é um Estado administrativo, tem organismos, faz compras cada vez mais, aliás, com peso sucessivamente crescente no orçamento europeu, as compras da própria União, e aí, para esse direito da contratação pública da União Europeia, já temos a prudência no gasto dos dinheiros públicos. E portanto, compreende-se aqui uma espécie de digamos, de dualismo, não é? De dualismo da compreensão deste fenómeno do ponto de vista europeu, da compreensão do valor da compra economicamente vantajosa para o comprador, para o Estado comprador. Indiferente nas diretivas que são transpostas para os Estados-membros, alheio, silêncio total sobre isso. Verdadeiramente hoje não é total, estou a radicalizar um bocadinho o discurso, há aqui e ali umas expressões da importância desse valor, do reconhecimento desse valor e importância desse mesmo valor para as compras e para os contratos da própria União Europeia. Bom, porquê é que eu estou a falar nisto? Por uma razão que vou ver se consigo justificar, que é a seguinte, é que quando nós quando se transpõe o direito da União Europeia, as diretivas da União Europeia para os Estados-membros, a única coisa que vem, a única coisa que se internaliza no direito dos Estados-membros é o valor da concorrência. E o valor
da compra economicamente mais vantajosa perdeu-se, desapareceu. O Estado não tem, sente-se incapaz de introduzir esse valor. Por exemplo, no Código Português não o temos, não é? Mesmo agora revista em 2017, aparece uma referência à boa administração, mas em 2008, no Código dos Contratos Públicos na versão originária, dizia-se os princípios fundamentais da contratação pública são concorrência, publicidade, transparência e igualdade. E eu pergunto, e a compra economicamente vantajosa? Onde é que está, que é o princípio histórico da contratação pública? Historicamente há regras de contratação pública, regras orçamentais, regras da fazenda, não é? Regras, digamos, de boa gestão económica. Não são regras por causa da concorrência, são regras por causa do gasto de dinheiro público. Ora bem, e portanto eu diria que neste momento, a grande dificuldade com que os Estados se debatem na relação com os Estados europeus, na relação com a contratação pública, tem a ver com isto. Eles incorporam um ordenamento jurídico e incorporam necessariamente que dispensa, que não considera, que é aliado do interesse de comprar, digamos assim, do interesse público na boa gestão dos recursos. Ora bem, e o que é que isto tem a ver com a corrupção? A corrupção tem a ver, diretamente não tem a ver, eu reconheço que diretamente não tem a ver. Mas vou chamar a atenção aqui para um relatório da OCDE em que se diz isto. A contratação pública é a parte da atividade do governo mais vulnerável à corrupção. Além do volume de transações e de negócios, de contratos que o Estado celebra, os riscos de corrupção são exponenciados pela complexidade do processo, pela interação apertada entre os agentes públicos e os negócios e o mercado, e pela diversidade dos agentes, digamos, relacionados com o problema da contratação. Esta frase, que está num relatório da OCDE de 2016 sobre prevenção da corrupção na contratação pública, diz tudo sobre as interligações apertadas entre contratação pública e corrupção. Isto é uma evidência. O que nós temos agora que procurar perceber é como é que isto se resolve. Porque resolve, certamente, depois de se definirem e de se encontrarem fenómenos de corrupção, prendendo os agentes infratores, certamente. Mas como é que isto se previne? Aliás, é este o nome, prevenção da corrupção. Como é que se previne? Como é que se evita o fenómeno da corrupção na contratação pública? E agora diria, numa perspectiva europeia também, europeia de direito da União Europeia, neste sentido. Numa perspectiva de direito da União Europeia, diria uma outra coisa para fazer a ponte com esse valor sacrossanto da promoção da concorrência a partir como fundamento, como alavanca, verdadeiramente, da construção do direito da União Europeia. Digamos, a centralidade desse valor fez com que, historicamente, o direito da União Europeia fosse aliado, não apenas, como vimos há pouco, dos critérios de gestão económica, de racionalidade económica na compra, mas fosse aliado também de um outro valor, da luta contra a corrupção. É curioso verificar-se que em 40 anos de evolução do direito europeu da contratação pública, não temos uma política, não temos medidas, não temos, digamos, massa crítica na Europa, no direito da União Europeia, que diria que considere a premência de lutar contra a corrupção na contratação pública. Portanto, esse não é um valor central na história do direito da União Europeia. Curiosamente,
como é que aparece a ligação, onde é que a palavra crime, se quiserem assim, numa perspectiva mais prática, onde é que a palavra crime aparece no direito dos contratos públicos da União Europeia? Aparece para dizer que os operadores económicos que tenham praticado certos crimes no passado não podem concorrer. Aparece assim. Portanto, naquilo que se chama as causas da exclusão ou os impedimentos ou inibições de participação. Portanto, digamos como é um elemento histórico do operador económico e que condiciona as suas participações, a sua participação. Portanto, mas fora disso, historicamente, não há nenhuma referência, não apenas à criminalidade na contratação, como não há nenhuma referência nas diretivas europeias à cartelização e às práticas anticoncorrenciais dos operadores económicos. Estou a falar nas diretivas da contratação pública, só aí, naturalmente. E só em 2014, neste pacote, digamos, de reforma do direito da União Europeia, que ainda está em vigor e certamente irá estar durante mais alguns anos, só em 2014 é que, na verdade, surgiu duas novas realidades, duas novas linhas digamos, de compreensão de novos problemas na contratação pública. Conflitos de interesses, vamos já ver, relacionados com vários aspectos que de facto foram bem tratados nas diretivas, e outro, os indícios de práticas anticoncorrenciais. São estas duas realidades aparecem apenas nas diretivas de 2014. Portanto, se nós olharmos para o direito da União Europeia, eu não posso dizer que a luta contra a corrupção esteja indicada como um dos fatores decisivos, determinantes, fundamentais na evolução do direito da contratação pública. É mentira. Não há nada que mostre isso. Portanto, enquanto nós temos no plano global a OCDE, a Organização Mundial do Comércio, com uma disseminação de valores e de critérios e de ideias à volta dos perigos e da necessidade de prevenção da corrupção, o direito da União Europeia mantém-se, diria assim, olimpicamente distante dos problemas da corrupção. Passando ao direito nacional rapidamente, ao direito nacional português. O direito nacional português também segue as pisadas do direito da União Europeia. Não é percepcionável como um problema ligado e fundamental do direito da contratação pública. Estou a falar só no direito da contratação pública, do direito da contratação pública, a criação de mecanismos para prevenir fenómenos de corrupção. Curiosamente, ainda ontem, ou antes de ontem, foi publicado quanto a mim também exagerado o que vou dizer a seguir, mas enfim, foi publicado um relatório que faz uma análise das práticas de contratação dos municípios portugueses, que são uma parte substancial da nossa administração pública e da nossa administração pública compradora, definindo-se nesse relatório que a maior parte dos municípios, ou melhor, a maior parte das compras dos municípios, na ordem de mais de 60%, faz-se por adjudicações diretas, portanto, sem concorrência. Isto é apresentado, quanto a mim erradamente, devo dizer, mas é apresentado como um fenómeno ligado à corrupção. Porque há em Portugal uma organização de transparência que, enfim, foca muito, especialmente uma, há várias, mas especialmente uma,
foca muito os problemas da contratação pública nas chamadas adjudicações diretas. E eu acho que não quero, enfim, falar sobre isso, porque é um tema que está já, esse sim, um bocadinho fora, mas a ligação entre adjudicação direta e corrupção, eu não a faço, quer dizer, não acho que a adjudicação direta seja o caminho para a corrupção. Mas, enfim, mas de qualquer modo é um valor que tem um significado importante. Mais de 60% do valor, não é do número de contratos, é do valor das compras públicas, é licitado fora de procedimentos concorrenciais, competitivos. Bom, portanto, mas eu diria, na regulamentação específica da contratação pública, nós não temos no Código dos Contratos Públicos, não temos uma preocupação determinante em volta dos problemas da corrupção. Eu diria que a corrupção, estamos num momento certamente de transição, mas a corrupção a corrupção na contratação pública ainda é considerada um problema criminal e não um problema administrativo. Quer dizer, é um problema de direito penal, que o direito penal vai resolver, mas não é um problema de direito administrativo que o direito administrativo tem que prevenir. É que esta transformação que penso que estamos agora a viver, e portanto é o reflexo disto que mostra que, na verdade, o Código dos Contratos Públicos ou o Código do Procedimento Administrativo não tenham propriamente uma preocupação com problemas da corrupção. Fazendo uma sistematização da ligação entre corrupção e contratação pública. O Dr. Flávio Amaral Garcia, na intervenção dele da apresentação, fez aqui uma afirmação que é decisiva. O problema da corrupção na contratação pública não é um problema apenas na licitação. É também um problema na execução do contrato. Quer dizer, é um problema que muitas vezes se concretiza, é uma espécie de promessa para a execução do contrato. Verdadeiramente, o fenómeno em si mesmo da prática corruptiva não acontece, não acontece e não há fluxos financeiros associados à corrupção na licitação, na fase de licitação. O que acontece aí é um compromisso, uma promessa, uma indicação que depois, em certas circunstâncias, vai ser concretizada na execução do contrato. Portanto, a execução do contrato, ou se quiserem, a celebração do contrato, a outorga do contrato, não assinala o momento de, a partir daqui já não há problemas de corrupção, como é evidente. Muitas vezes os problemas de corrupção surgem ali, embora estejam originados, tenham a sua origem na fase de formação. Portanto, verdadeiramente, o que eu quero dizer com isto é que a corrupção atravessa todo o ciclo, digamos, de formação e execução do contrato. Portanto, em todos os momentos nós podemos ter práticas corruptivas. E, verdadeiramente, um aspecto para o qual a doutrina internacional chama a atenção é este. É que, verdadeiramente, muitos aspectos e muitos sintomas de corrupção na contratação pública acontecem antes mesmo do procedimento se iniciar. É aquilo que a doutrina chama a corrupção por captura dos decisores. Quer dizer, na verdade o que temos aí é uma situação que está, digamos, que se verifica antes do procedimento e que de alguma maneira vai determinar o modo como aquele procedimento ou processo de licitação se vai abrir. Portanto, é uma captura, digamos assim, política do decisor. É a realização de uma infraestrutura, a criação de uma infraestrutura que provavelmente não era necessária ou não era necessária naqueles termos, mas houve uma pressão sobre o agente político para que, e a corrupção se traduz só nisto, uma pressão sobre o agente político para que inicie um processo e para que tome a decisão de infraestruturar, de criar um aeroporto novo ou um novo cais num porto ou por aí adiante. Portanto, é o primeiro, aquilo que se chama a captura política do decisor.
E depois temos uma captura administrativa, ou temos uma corrupção administrativa. Corrupção administrativa é aquela que desenvolve já perante as decisões administrativas nos procedimentos, perante o júri ou a comissão encarregada de analisar as propostas, perante a entidade que vai fazer o controle e a execução do contrato. Portanto, temos estes dois focos aqui com que nos preocupar. As consequências da corrupção, não é preciso falar sobre elas, apenas para sistematizar, são devastadoras, como aliás esse relatório da OCDE diz, são devastadoras para os orçamentos públicos, portanto têm um impacto económico ou financeiro brutal, dependendo claramente da medida da corrupção em cada caso, tem efeitos ambientais e efeitos sociais perniciosos, designadamente em muitas situações em que a corrupção se traduz numa desvalorização e uma diminuição digamos, das exigências que se pretendem fazer para uma obra ou para a prestação de um serviço, e tem um fenómeno internacional, que é a erosão da reputação do Estado, que é um fenómeno que não tem um valor económico, mas evidentemente tem um valor digamos, simbólico de maior importância. Ora bem, o que é que se pode dizer nestes 5 minutos finais relativamente às medidas para... o que é que se pode dizer? Isto é, o que é que hoje é dito nesses documentos, sobretudo internacionais, para as medidas de combate à corrupção na contratação pública. Em primeiro lugar, todas as doutrinas e autores e relatórios assentam nisto. Regulamentações simples, objetivas e acessíveis. Nós podemos dizer, tantas vezes dizemos isto, e o que está cada vez a acontecer mais, pelo menos na Europa, é o contrário disto. A regulamentação da contratação pública é cada vez menos simples, são cada vez mais complexas e sofisticadas, são cada vez menos acessíveis. Estamos a falar de regulamentações e de aspectos de regulamentação que muitas vezes são percepcionados e deslindados por uma comunidade de juristas muito limitada, juristas ou interessados pelo fenómeno, e portanto está longe de ser linear e simples a regulamentação, e objetivas, muito menos, temos este caminho feito. Portanto, temos aqui, digamos, a acentuação de que o caminho deve ser de um determinado sentido e a realização, na prática, de opções e medidas que apontam noutro sentido. No caso europeu, isto deve-se também a uma espécie de complexidade intrínseca do direito da União Europeia. Há uma espécie de linguajar do direito da União Europeia que se torna cada vez mais fechado, mais rígido, mais inacessível, e que faz com que, às tantas, não estamos a falar... Eu, quando revisito o nosso Código Civil português dos anos 60, portanto tem 50 anos, de facto inspirador, não é? Aquela linguagem simples, aquelas normas sem grandes alíneas, quer dizer, é de facto inspirador, mas de facto perdeu-se isso. Não há hoje uma norma, uma lei que seja simples, que não tenha várias alíneas, vários números, várias subalíneas, enfim. Portanto, de algum modo, o direito da União Europeia, nestas áreas do direito administrativo, vamos chamar económico, o direito da União Europeia tem responsabilidade nisto. Um segundo aspecto, e portanto estamos muito longe de realizar esse valor. Um segundo aspecto muito importante, e aqui eu penso que já há boas notícias, no caso português claramente boas notícias, transparência e publicidade dos procedimentos. A transparência, a publicidade, o acesso à informação sobre o que se passa na contratação pública é fundamental. E neste caso, o Portugal não costuma ser um país, digamos, líder em nada de especial, como sabem, enfim, terá algumas coisas, mas também, dada a sua dimensão, não é exigível que fosse. Mas, na verdade, em matéria de transparência na contratação pública e, sobretudo, na dimensão eletrónica da contratação pública, foram dados passos com coragem em 2008 e esses passos têm hoje um significado importante e têm hoje resultados importantes. Portanto, transparência e publicidade, outra dimensão importante.
Depois, uma dimensão essencial, diria, sistemas de detecção de conflitos de interesses. Isto é preciso que se perceba que quem decide na contratação pública, quem toma decisões na contratação pública, não pode ter interesses pessoais, familiares, de grupo, organizativos, naquele procedimento. E hoje, qual foi o passo? Isto, evidentemente, que é muito difícil depois de materializar. Qual foi o passo que se deu em Portugal relativamente a isto, que é, pronto, um primeiro passo importante, parece-me um passo importante. Todas as entidades todos os agentes que tomam decisões nos procedimentos de contratação pública têm que ter uma declaração de responsabilidade em que dizem, e essa declaração tem que ser atualizada no procedimento, em que dizem, eu não tenho aqui nenhum interesse, não conheço, não tenho nenhuma relação com a empresa, com as empresas que estão a concorrer, não fui trabalhador, não prestei serviço, enfim, isso tem de ficar. E esta declaração é, digamos, tem de ser atualizada ao longo do procedimento. Bom, eu diria isto, é pouco. Eu acho que há aqui um fator importante. Apesar de tudo, esta responsabilização com a assinatura, com a exigência da assinatura, enfim, aumenta o grau de consciencialização, digamos, de consciência de que, quando for o caso, de que se está a praticar um ilícito. E, portanto, estamos aqui num plano que já é, digamos, de consciência, é verdade, mas acho que tem, apesar de tudo, e aplaudo com veemência essa exigência que a lei agora, em 2017, passou a fazer. Depois, estou a terminar, definição de critérios objetivos de decisão. Ora bem, não é possível, nós não podemos exigir que a administração pública e as entidades licitantes tenham uma definição matemática, irrepreensível e objetivamente mensurável sobre qual é a melhor proposta, ou sobre quem é que deve ganhar, ou sobre qual é a melhor decisão. Eu acho que nós não podemos, penso que temos que reconhecer as nossas incapacidades e não podemos nem sequer forçar o sistema a gerar uma espécie de administrador autómato, não é? Um administrador automático que decida segundo uma métrica previamente definida, estabelecida, rigorosa, e que quase o computador geraria aquela decisão também. Eu não, apesar de tudo, acho que não é possível e não sei sequer se seria desejável uma coisa dessas. Portanto, quando aqui se diz, quando estou a sugerir a definição de critérios objetivos de decisão, é critérios objetivos e que possam ser justificados pela administração. Isto é, o que isso sim pode exigir-se à administração é que ela explique e fundamente a razão pela qual escolheu aquela proposta e não a outra que até tinha um preço mais baixo ou o que for. Portanto, essa exigência parece-me decisiva. Não é propriamente objetividade no sentido de um agente administrativo que vai decidir de forma automática, aplicar um critério já pré-definido, mas esta exigência de que as regras somos inteligentes, sabemos ler, sabemos perceber as decisões e a administração tem de contar com isto. E a entidade pública, adjudicante ou licitante tem de contar com isto. E, portanto, tem de perceber que tem de explicar porque é que escolheu aquela proposta para a realização da obra e não as outras. Não me cabe agora fazer um juízo, mas diria que o Supremo Tribunal Administrativo Português, neste ponto, insistiu recentemente numa tendência que me parece criticável, de desvalorizar, de certa maneira, a exigência de fundamentação das decisões em contratação pública. Mas sim, é um problema português, é uma crítica em português que eu estou a fazer lá aqui porque tenho-a escrita e tenho-a feita noutros sítios. Bom, e designadamente em Portugal. Finalmente, os autores apontam isto, e eu acho que não... tenho uma resistência psicológica a introduzir estes valores,
mas a realidade portuguesa mostrou-me que devo vencer essa resistência, que é aquilo que se pode chamar o controle difuso ou informal da contratação pública. Hoje, com a possibilidade, com a disponibilidade que tenha toda a informação sobre a contratação pública do meu município, dos institutos públicos, do Estado, de toda a gente, de todas as entidades públicas, com essa informação tão disponibilizada, eu tenho acesso a poder controlar, saber que contratos é que foram feitos, com quem, o que é que esses contratos dizem, quais são os valores e qual é o clausulado desse contrato. Ora, isto pode ter alguma importância. Esta ideia de controle difuso, de controle informal, como vos digo, não tenho assim, digamos, uma simpatia particular na crença de que isso pode gerar bons resultados, mas na verdade tenho que reconhecer que, sobretudo, a comunicação social, sobretudo os pequenos jornais, os pequenos órgãos de informação dos municípios, os órgãos de informação local e também os órgãos de informação nacional e os jornalistas, no controle que fazem, acabam por criar aqui um elemento que é decisivo, também me parece, na luta contra a corrupção. E com isto finalizo. Que é, em muitos casos, o medo de ser exposto e de ser descoberto. Eu acho que o medo funciona como uma alavanca para nós não fazermos asneiras. Eu só não ando na autoestrada mais depressa por causa do medo da polícia, muitas vezes. Quer dizer, é o medo que de facto faz com que adeque os meus comportamentos. Estou a falar deste ilícito menor, não é? Porque o outro não era só o medo, é também um problema de consciência, naturalmente. Mas no ilícito menor, ou em certos ilícitos, e dependendo também das pessoas, o medo de ser descoberto é uma boa, digamos, é um elemento importante de correção, de autorregulação dos comportamentos, de autorregulação das condutas. E neste aspecto penso que a publicidade, o conhecer-se, o saber, que imaginem que enquanto agente decisor de contratação pública já adjudiquei 10 vezes contratos à mesma empresa, isto é público, sabe-se, qualquer pessoa pode saber, é um elemento fundamental para a pessoa dizer assim, agora já não posso fazer mais, já não posso fazer o 11º, já não dá. Não dá, porque não há corrupção nenhuma, estão a ver, sequer, mas isto corrige comportamentos, de facto. Enfim, agradeço a vossa, passei um bocadinho o tempo, agradeço a vossa paciência e o gosto que estive a estar aqui. Muito obrigado. Agradeço ao professor Pedro Gonçalves pela brilhante, elucidativa conferência a propósito de como o tema da corrupção vem sendo encarado na regulação europeia. De fato, uma honra para todos nós. No Brasil, como eu disse, essa temática entrou com muita força a partir da Operação Lava Jato, professor, e gerando um outro lado da história, porque hoje quem trabalha com contratação pública, seja como advogado público, seja como advogado privado, há uma lente da desconfiança sobre qualquer contrato público que seja celebrado. Então, hoje no Brasil também a gente vive um outro lado da moeda, que é a circunstância, pela expressão e magnitude dos atos de corrupção descobertos na Operação Lava Jato, não só na Petrobras, mas em outros escândalos, fez com que atraísse uma lente da desconfiança muito ruim, porque há o outro lado da discussão aqui no Brasil, que é a questão de um certo imobilismo, um certo receio de tomar decisões, em razão desse tema estar guardando aí essa premissa da desconfiança em qualquer circunstância. A gente tem discutido muito aqui a relação entre corrupção e eficiência, ou seja, em que medida o sistema normativo brasileiro induz também, em certa medida, a corrupção, ou seja, a estrutura de incentivos legislativa brasileira, eu acho que ela é determinante e a gente precisa repensar alguns aspectos para que a gente possa avançar. Aqui, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, nessa linha de integridade, recentemente foi aprovada uma lei dando conta que uma empresa que venha participar de licitação do Estado do Rio de Janeiro deve ter um programa de integridade a partir de um determinado valor, ou seja, uma condição de participação
um programa de integridade, ou seja, essa ideia de expansão desse valor, que a lei anticorrupção já havia estabelecido para as empresas privadas, vem sendo uma realidade, e essa tendência, inclusive, de cobrança de programas de integridade nas licitações vem acontecendo em outros estados. É evidente que isso não basta uma previsão legislativa genérica, porque um programa de integridade você pode adquirir genericamente, ou seja, o programa de integridade ele tem que ser singularizado, voltado especificamente à realidade daquela empresa. Então, esse é um dos aspectos. Outro problema grave que a gente vem discutindo aqui é a extensão dessas declarações de idoneidade para as empresas de grande porte, em que medida isso compromete os empregos, enfim, como é que poderia se punir os agentes corruptores sem inviabilizar a pessoa jurídica. Também esta é uma discussão que está em pauta, uma discussão complexa, e principalmente, como o senhor mencionou, a questão da utilização da transparência, e principalmente de mecanismos de tecnologia. A gente percebe que os órgãos de controle, fundamentalmente Tribunal de Contas da União e Ministério Público, já vêm utilizando com muito sucesso algoritmos, inteligência artificial, Big Data. E isso é muito importante que a administração pública incorpore isso na gestão pública, porque o que vem acontecendo, de fato, é esse descompasso. E a gestão pública precisa de transparência, precisa desmaterializar os seus procedimentos, como forma de criar um mecanismo. Quanto mais eficiente for a contratação pública, me parece que menor será o espaço da corrupção. Enfim, de novo, aqui a minha gratidão em nome da Procuradoria-Geral do Estado, nosso subprocurador-geral do Estado, Fernando Barbalho, aqui presente,